Bom, mas vamos lá também, vamos passar por essa parte aqui da história que é bem complicada. Você teve Covid, cara. Eu tive Covid. Você teve Covid e escalou para uma situação bem séria. Eu me lembro que quando se mencionava o teu nome nos períodos de oração, para quem não está habituado, eu falo pouco aqui de religião, porque religião é um negócio complicado, né? Cada um tem o seu ramo da religião, o seu ramo de fé. Eu sou uma pessoa de fé, sou frequentador de uma igreja, que o Elton já comentou aqui, que esteve junto comigo. E quando o nome dele era mencionado, naqueles momentos em que as pessoas se irmanam ali numa oração para pedir ao Eterno que intervenha na situação, era sempre com muita emoção, até eu diria, quando se falava de você, porque a situação a gente entendia que era muito séria. Conta como é que foi isso aí pra ter uma ideia da seriedade, eu nem fiz questão de ver os meus exames, porque meu irmão, que também é enfermeiro, o Cleiton, sim. Ele passavam para ele a informação e pelo conhecimento que ele tinha, ele sabia que a situação era gravíssima. Entendi. Eu resolvi não mentir, né, de tomar, que era profissional da área da saúde, e tomar a vacina na época que foi aberto os profissionais da área da saúde. Entendi. Foram os primeiros. Eu tomei a vacina quando já tinha aberto para os profissionais de segurança pública. Entendi. Inclusive, mas por opção. Porque assim, se fosse para eu tomar a vacina por profissional da saúde, eu ia ter que ir lá e contar uma mentirinha, né? Ia ter que falar, sou do profissional da saúde ainda. Coisa que não era mais. Então assim, não vou fazer isso. Ah, tá. Você já tava, é verdade. Eu já tava como perito criminal. Verdade. Entendi. Tava como perito criminal. Entendi. Se eu tivesse mentido, provavelmente... Você teria recebido uma dose lá... Só que daí talvez não teria recebido um milagre depois. Eu poderia ter tido mesmo assim o Covid. Mas, enfim. Daí eu tomei em abril de 2021. Fui lá em abril de 2021. Tomei a vacina. Primeira dose. Acredito que, coincidentemente, eu já estava com o vírus no comecinho do desenvolvimento dentro do meu organismo. Você lembra qual você tomou? Qual foi a vacina? Ou você agora de cabeça que eu não vou... Se eu lembrar durante o caminho, eu vou falar. Vamos lá. Não sei se foi Janssen. Eu sei que tomei também a Janssen. Eu sei que tomei 3, mas no total, mesmo depois que eu tive alta, eu voltei a tomar a vacina, tal, deu tudo certo. E foram de várias marcas, né? Eu acho que eu acabei tomando de todas as marcas. Aí eu acabei desenvolvendo. Tinha uma febre no final do dia. E eu achava que era a reação da vacina. E aí eu comecei a piorar. Mônica pegou e me levou meio que na marra para fazer o teste do Covid e deu lá positivo. Com quantos dias de sentir assim a reação? Acredito que foi quando eu já estava já uns 4 dias sentindo a reação, eu já fui lá e fiz o teste. Mônica, que se ela escrever aí, ela sabe melhor do que eu essa parte, que ela estava vivenciando não passando pela doença, né? Ela estava cuidando de mim. E aí eu peguei e fiz uma tomografia, todos os processos. Só que eu tava com muito medo, assim. Eu sabia que se eu fosse para um hospital, a possibilidade de ter que entubar, de ter que fazer esses procedimentos era grande. Então eu peguei... E as comorbidades? Além do sobrepeso, talvez? Eu sou hipertenso, né? Você é hipertenso. Hipertenso. E com certeza colaborou pro agravamento. Sim. Mas o que eu acho que mais colaborou foi a questão da obesidade. Entendi. Aí eu cheguei num momento lá, no dia 15, que eu não aguentei. Eu tava primeiro sentado, eu não me sentia confortável, daí eu fiquei semi-deitado. Aí eu ficava imóvel lá. Se eu me mexesse, faltava ar. Daí eu vi que a situação tava ficando ruim. Aí Mônica pegou e me levou meio que na marra lá pro pronto atendimento. Eu fiquei na casa do meu sogro, né? Que eles também testaram positivo na mesma época. Ficou Mônica lá cuidando de todo mundo. Nossa, entendi. Aí o médico examinou, olhou minha tomografia e falou, não, ele vai ser encaminhado. Aí surgiu uma vaga, porque era bem difícil na época a vaga para UTI. Essa vaga apareceu, graças a Deus. Daí eu cheguei lá em Pariquera e ainda fiquei meio que teimando, né? Com o pessoal lá. Falaram assim, vamos passar sonda em você pra você não precisar ir no banheiro. A sonda vesical, né? Aquela da urina. Sim. Eu falei assim, não precisa, eu levanto pra ir no banheiro. Não, mas não tem como. O pessoal eu via no semblante do pessoal da enfermagem que minha situação estava grave.
Eu interpretei. Sim. Nesse Você momento. você via no reflexo deles Exato. a sua causa. Nesse seu momento, estado seria melhor a pessoa ser de outra profissão e não na enfermagem, porque você Entendi. entende tudo o que está acontecendo ali. Entendi. Olha só, você pega, olha e fala, eu tô feio mesmo, tô ruim. Aí chegou uma hora lá, tentaram fazer os procedimentos lá, de colocar máscara com pressão positiva para ver se melhorava a minha situação, nada dava certo. Até o momento que a médica falou assim, olha, agora não tem, você não vai, com os aparelhos você não vai conseguir levantar para ir no banheiro. Daí a enfermeira chegou e falou assim, Elton, é porque você me conhece, tá com vergonha de eu passar sono em você? Você quer que eu chame uma outra pessoa, alguém de outro setor? Mas deixa de fazer o que precisa. Eu falei assim, não, pode fazer. Aí foi passado a sonda, aí chegava assim, tá liberado lá o leito pra UTI. Aí me levaram, daí eu cheguei lá, tava olhando pra cima, daí eu já entendi que eu não ia conseguir mais, eu não conseguia mais fazer esforço pra puxar o ar pra dentro de mim. Já ficou mecânico a sua respiração. Já. Daí eu falei assim, daqui a pouco eu não vou conseguir mais. Aí a médica falou assim, olha, se você não quiser que a gente entube você, é todo o seu direito, mas você vai ter que assinar ali o termo de que você que tá tomando essa decisão. E aí nós vamos voltar você lá pro outro setor que não é a UTI, porque não tem como você ficar aqui dentro sem fazer usar o recurso que tá à sua disposição. Sim. E enquanto que outra pessoa... Você foi turrão nesse período? Eu fui meio tigrão. Você foi? Meio tigrão, meio desobediente, sabe? Não seja assim. Deu trabalho pros caras lá? Gente, não seja desobediente. Você deu trabalho? Você deu trabalho mais lá? ou menos. É que assim, eu pegava e ficava argumentando, sabe? Sim. Você deu trabalho. Você falando, deu trabalho, então. Por pouco eu não convencia alguém a deitar na maca e eu levantar pra cuidar da pessoa, né? Podia ser que isso acontecesse. Deu trabalho. Aí eu peguei e fiz lá autorizei o procedimento. Ela falou assim, Elton, posso fazer a medicação? Eu falei, pode. Ela fez lá a medicação, um sedativo leve, e aí depois é feita a medicação justamente para entubar, para a pessoa não ficar tentando morder o laringoscópio e tudo mais. Na hora que começou a fazer o sedativo, eu peguei, olhei e falei assim, minha esposa tá lá fora, eu tenho 3 filhos e meu enteado. Diga para eles que minhas últimas palavras foi que eu os amo. Você teve... Eu falei isso. Entendi. Daí a médica falou, não se preocupe, você mesmo vai acordar pra dizer isso pra eles. Você vai ficar só alguns dias aqui internado, não pense dessa forma. Naquele momento, a médica tava com mais fé do que eu. Cara, que isso. O que tranquilizava meu coração é que eu falava o seguinte, eu tive tempo de me reconciliar com Deus, pedir perdão pra maioria das pessoas que eu tinha feito alguma coisa e... a minha esperança ali naquele momento é que eu ia encontrar essas pessoas no céu. Entendi. Acredito até que se eu não tivesse feito esse procedimento, eu ia chama alguém aqui para eu aceitar Jesus novamente vai e tal. Ser agora, vai ter que ser agora. Aí fica a ideia, se alguém, no caso, lembrar de tiver a oportunidade, é melhor ir para a igreja agora. Mas se chegou lá numa situação dessa, peça, eu quero aceitar Jesus, chama alguém para orar por mim. Essa é a minha dica. E aí, depois disso, eu fechei meus olhos e abri com uma pessoa tocando meu ombro. E Mônica, eu olhei assim, só mais com os olhos, né? Sem movimentar o pescoço. Mônica estava do meu lado. E aí eles falaram, Elton, não tá cansado de tanto dormir? Acorda para falar com sua esposa. E aí ela foi me explicando que tinham passado 17 dias. Rapaz, que eu internei dia 15 de abril e já era dia 2 de maio. E aí eu comecei a escorrer um suor do olho, sabe? Entendi. Aí ela falou assim, Elton, o que aconteceu? Você tá chateado? Você quer que eu fique aqui? Mas essa situação, você lembra porque você tá na sua memória esse registro? Ou você lembra porque alguém te contou? Desse momento em diante, a partir desse momento em que teve lá que eu fui acordado e falei com a Mônica, ela começou a me explicar, eu lembro. Certo. Minha mãe fala que eu já abria os olhos antes. Que ela falava comigo, Elton, aperte a minha mão, pisque o olho. E eu fazia. Mas dessa parte eu não lembro. Entendi. E aí que vem uma coisa interessante. O pessoal falava assim, Elton, você lembra de alguma coisa? De você ter se visto fora do corpo? Experiência, de você quase morte? Tal, eu falava que, na princípio, falei que não. E aí depois eu comecei, acredito porque quando você tá com a medicação sedativa, são medicações muito fortes.
E aí depois você fica meio que numa fase ali de abstinência. E aí eu começava a sonhar com o que o pessoal falava. O pessoal, você foi pro centro cirúrgico. Eu sonhava e acreditava sinceramente, do fundo do meu coração, de que eu tava lembrando. Será que não era uma lembrança? Então, o que tirou essa esperança de mim foi que todo mundo fala, Elton, você tá magro agora, tem que continuar assim. Eu imaginava uma pessoa magro, meu. Não sei se você conhece Tiago, meu tio, marido de José, como se estivesse magro, não ele agora, mas quando ele era mais novo, sabe? Magro. Tipo Tarsis, quando era na nossa época da adolescência, não sei como é que ele tá agora. Tá mais ou menos, mas o Tiago é um bom exemplo. Eu achava que eu tava magro daquele jeito. Aí lá um momento, Mônica tirou uma foto minha. Eu olhei pra foto, eu tô gordinho ainda. Não mudou muita coisa. Então aí eu percebi que tudo aquilo que eu tava lembrando, supostamente, né, que eu acreditava que tava lembrando, a minha mente estava tentando preencher aquele espaço vazio. Porque é uma dor muito grande você ter ali a percepção de que passaram 17 dias e você perdeu esse tempo. É um vazio. Você conseguia computar isso? Vai me faltar esse time ou não? Não, acredito que não, né? Era começa só a contar dali pra frente, né? É só a dor mesmo. Só que daí, a partir dali, é algo engraçado, né? A partir dali, eu fiquei 3 dias na UTI. Depois que eu acordei e lembro das coisas, eu fiquei 3 dias na UTI. Entubado Esses 3 ainda? dias... traqueostomizado. Que é essa cicatriz que eu você tenho traz aqui. aí. Tava respirando por aqui. Qual que é o motivo? Por que não continuou? Porque pelo protocolo, a pessoa fica até 15 dias entubado por boca. Certo. Inclusive eu tenho algumas sequelinhas. Às vezes eu começo a falar e sinto que a voz vai faltar. Sinto como se fosse alguma coisa... Deve ter ficado também alguma cicatriz pela parte de dentro da garganta. Ou pelo tubo ou pela traqueostomia. Alguma coisa aconteceu. Mas... 15 dias... 15 dias fiquei entubado. No tubo. E aí depois disso o pessoal não sabia quanto tempo ia ficar. E esse tempo que eu fiquei lá, eu era, durante uma semana ali pelo menos, eu fui o paciente mais grave que estava na UTI de Pariquaraçu. Sim. Em outras palavras, assim, quando deram a notícia para mim que não tinha mais recurso clínico para fazer por mim, era verdade. Às vezes o pessoal pensa, a pessoa falou para desanimar, a pessoa falou pra... Não, o médico ele avalia ali e fala o que ele está vendo. E hoje o procedimento médico com relação a isso é mais franco e mais direto, né? Exato. Antigamente fazia-se um rodeio, esperava chegar alguém da família com uma certa maturidade. Hoje não, hoje os caras já mandam já. O que eu percebi trabalhando na área da saúde é o seguinte, se você fala direto, reclamam porque você fala direto. Certo. Se você rodeia, reclamam porque você rodeia. E aí, a orientação dos conselhos... A Paty Miguel Felizardo aqui, que é a esposa do Thiago, tá rindo aqui dessa brincadeira que você soa pelos olhos aí. Ela tá rindo aqui, tá achando engraçado. Mas é verdade. É só suor. Suor é hétero, né? Suor heterotop, como diz a galera. Mas, enfim... Onde estávamos? Você ficou na tráqueo aí. A tráqueo é por quê? Por conta da infecção, alguma coisa? Não, essa parte já tinha feito. Da questão de contar, né? Os conselhos regional de medicina, conselho regional de enfermagem, orientam a não esconder o quadro real. Sim. Se a opção é falar a verdade ou mentir para agradar o familiar, não tem essa possibilidade. A única coisa que o médico não vai contar para o familiar o caso real do paciente é se o paciente estiver acordado, consciente de si, e o paciente fala, eu não quero que contem para minha família. Entendi. Aí o médico não vai falar nada. Respeita ali a vontade do paciente. A vontade do paciente, enquanto ele está acordado, é soberana. O Gabriel disse que isso aconteceu num sábado, quando você estava no hospital, e foi um momento muito difícil. Ele está contando aqui que ele... E entre outras coisas, assim, é como se dissesse pra minha mulher assim, pode arrumar outro gordinho que isso aqui... Esse aí, game já over. Já foi e não tem mais jeito. E realmente era a realidade que a gente tava vivendo ali. Era uma situação real. 3 dias na tráqueo, ainda na UTI. Como é que foi essa passagem pra... Na hora que tava na tráqueo, já tava bom. Todo mundo falando, Elton, você é um vencedor. Elton, você venceu o Covid. E eu sem saber muito, sem ter noção do que aconteceu, né? Eu olhava pra galera falando aquilo e não conseguia falar.
Porque estava tracostomizado. E aí eu ficava pensando, né? O pessoal é exagerado, né? Devem falar isso pra todo mundo. Aí depois as pessoas iam contando. A pessoa sai bem fragilizado emocionalmente. Eu tava fragilizado. A única reação que eu tinha emocional era chorar. As lágrimas escorriam. E me irritava, sabe? Porque elas escorriam assim, acumulava na orelha. Aí eu tentava virar para um lado para que o outro escorresse. Daí saía desse lado, o outro entrava mais. Me dava uma raiva tão grande e tal. E aí... E foi um período bastante complicado. E aí, depois disso, fiquei 3 dias na UTI e depois mais 7 dias na clínica masculina lá de Pariquera. Aí eu já tava melhorando, né? Aí todo mundo já dizia, ó, agora daqui você vai para casa. Não conseguia mexer os braços. Se eu quisesse coçar o olho, eu não conseguia. Minha musculatura esqueceu como é que trabalhava. Andar, então, nem se fala. Conforme tirou minha sedação, eu sentia dor no meu corpo inteiro. Uma dor muscular, sabe? Entendi. Parecida com aquela dor de pós-academia. Sei. Aquele do ácido Tem uma vaga lembrança. Do lactato, que era o ácido lático e tal. Uma dor parecida com aquela que era constante. Você esperava passar e não ia. Então, eu tentava me comunicar com o pessoal. E Mônica ia lá, às vezes acontecia de que ela me mudava de posição, melhorava por 30 segundos. Quando ela voltava para sentar, eu queria que ela me mudasse para outra. Acho que o que eu queria, mas não conseguia falar, às vezes até hoje eu entendo isso, mas na época eu não conseguia me expressar. Eu acho que o que eu queria é que alguém ficasse mexendo comigo, sabe? Entendi. Movimentando a musculatura de alguma forma. Porque quando me mudava, enquanto estava fazendo a mudança de decúbito, eu me sentia bem. Na hora que parava de mexer comigo, voltava a dor. Teve até um episódio engraçado quando eu tava lá na enfermaria, que tinha um jacupiranguense lá. Ah, é? É. O seu Florisvaldo, que mora lá na Flor da Vila. Acho que de nome assim eu não consigo Ele lembrar. internou lá. Aí meu enteado, o Gabriel, ele ficou um dia lá me acompanhando. Aí quando ele saiu, eu tava lá ainda não podia falar, né? Aí quando eu fui começar a falar normalmente, bem depois que já tive alta, já tava em casa, né? Aí ele falando lá, me apelidaram de bebezão lá, porque não tinha uma camisola que servisse em mim e me deixasse confortável, me incomodava. Entendi. Aí eu ficava só de fralda. Entendi. Cara, que situação. Daí me apelidaram de bebezão. Daí o seu Florisvaldo falou assim: olha, bebezão, esse seu filho dedicado, ele veio aí, cuidou de você e tal. E sua cara ele, né? Eu não podia nem conseguir explicar de que ele era meu enteado. Acho que o que os antigos falavam de que pega afeição, né? Acho que é real. Tem alguma coisa. Alguma coisa disso aí. Mas foi uma experiência, assim, marcante, porque você falou que a partir daí você fez uma reconciliação, você se libertou daquilo que estava te prendendo a partir lá atrás. Desde que eu tive alta, eu não tomei mais bebida alcoólica nenhuma. Isso foi uma vez. Depois, e com o tempo, eu consegui ver o quanto que eliminando isso da minha vida, a bebida alcoólica, por mais assim que existem até algumas igrejas que não condenam, né? Falar que se a pessoa conseguir consumir moderadamente e tal. Mas eu consegui ver, depois que eu já estava sem a bebida, o quanto isso me prejudicava antes. Entendi. Então, foi uma coisa maravilhosa. Entendi. Eu acho que foi algo assim que realmente... acho que o maior milagre acho que é esse, porque é difícil.